Existia uma dor silenciosa, profunda e devastadora. Ele foi um dos maiores artistas de sua geração, admirado por milhões, mas viveu seus últimos anos mergulhado em sofrimento, depressão e solidão. A verdade é que ele sofreu muito antes de morrer e, cansado de lutar contra a dor, acabou desistindo de viver. Amores proibidos, vícios, segredos que jamais vieram à tona e uma doença que o consumiu lentamente. Tudo isso se mistura em uma história repleta de mistério e tragédia. Hoje, você vai conhecer o lado mais sombrio de um ídolo que o público jamais imaginou. Por isso, já deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua inscrição é o que ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas e mantém viva a memória de histórias como essa. Fica comigo até o final, vai ficar completamente impactado e pode mudar tudo o que você pensava saber sobre ele. Aos 15 anos de idade, Renato Manfredini Jr., que mais tarde seria conhecido como Renato Russo, enfrentou um dos períodos mais delicados e transformadores de sua vida. Até então, ele era um adolescente curioso, inteligente e cheio de energia, apaixonado por literatura, música e filosofia. Mas tudo mudou quando recebeu o diagnóstico de uma doença óssea rara chamada epifisiólise, uma condição que afeta a região da bacia e impede o desenvolvimento normal dos ossos. A enfermidade fez com que ele sentisse fortes dores e tivesse dificuldades para se movimentar, o que levou os médicos a recomendarem uma cirurgia complexa para a implantação de 3 pinos de platina na bacia. O procedimento foi bem sucedido, mas a recuperação foi lenta e exigiu uma reclusão forçada. Renato precisou passar cerca de 6 meses praticamente deitado, sem poder caminhar ou realizar atividades simples. Para um jovem ativo e sonhador, o confinamento foi inicialmente angustiante, trazendo momentos de solidão e introspecção. No entanto, esse período acabou se tornando uma das fases mais marcantes de sua formação pessoal e artística. Impossibilitado de sair de casa, Renato mergulhou nos livros e encontrou na leitura uma forma de libertação. Passou a estudar literatura, filosofia e história com uma intensidade impressionante para alguém da sua idade. Lia de tudo, de clássicos da filosofia como Nietzsche e Schopenhauer até obras da literatura moderna e poesias que o faziam refletir sobre a existência e o sentido da vida. Foi também nesse momento que nasceu sua paixão definitiva pela música. Com o tempo livre e o desejo de se expressar, ele começou a aprender violão e a escrever suas primeiras letras. As dores físicas se transformaram em inspiração, e as limitações do corpo acabaram abrindo espaço para o fortalecimento da mente e da alma. Renato desenvolveu um olhar sensível e crítico sobre o mundo, questionando injustiças e refletindo sobre os sentimentos humanos com uma maturidade precoce. Essa fase, que poderia ter sido apenas uma lembrança dolorosa, se converteu em um marco de autoconhecimento e criatividade. O jovem debilitado, que antes se sentia prisioneiro do próprio corpo, passou a enxergar na arte uma forma de cura e expressão. Mais tarde, ele mesmo reconheceria que foi durante esse período de isolamento que começou a se formar o artista profundo e introspectivo que o Brasil viria a conhecer. A experiência com a doença não só o ensinou sobre dor e superação, mas também o ajudou a compreender o sofrimento humano, algo que ele carregaria para suas letras cheias de emoção, empatia e verdade. A epifisiólise deixou cicatrizes físicas, mas também despertou em Renato Russo uma força interior que o acompanharia por toda a vida, moldando o poeta, o pensador e o músico que transformaria gerações com suas palavras e melodias. Renato Manfredini Jr. nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, em uma família de classe média alta. Desde cedo, demonstrou um olhar curioso e sensível para o mundo, características que mais tarde marcariam sua poesia e suas composições. Seu pai, Renato Manfredini, era economista e funcionário do Banco do Brasil, e sua mãe, Maria do Carmo, era professora. O ambiente familiar era culturalmente rico, e Renato cresceu cercado por livros, música e estímulos intelectuais. Ainda criança, já mostrava facilidade para escrever e se expressar, sendo considerado um aluno inteligente e criativo, com uma notável habilidade para as palavras. Em 1967, quando tinha apenas 7 anos, sua vida mudou de forma significativa. O pai foi transferido para trabalhar na agência do Banco do Brasil em Nova York, e a família se mudou para os Estados Unidos. Essa experiência foi marcante, pois colocou Renato em contato direto com a cultura americana e com a língua inglesa,
que ele dominou com facilidade e que mais tarde influenciaria profundamente sua arte. Durante o tempo em Nova York, ele desenvolveu um gosto especial por literatura, cinema e música estrangeira, especialmente pelo rock, que começava a ganhar força com bandas como The Beatles e The Rolling Stones. 3 anos depois, em 1969, a família retornou ao Brasil e em 1973 mudou-se novamente, dessa vez para Brasília. A nova cidade, ainda em formação e com um ambiente cultural efervescente, teria um papel essencial na formação pessoal e artística de Renato. Foi ali que ele começou a observar com mais atenção o comportamento das pessoas, as diferenças sociais e as contradições do país, temas que mais tarde inspirariam suas composições mais intensas. O início da trajetória musical de Renato Russo foi marcado por inquietação, curiosidade e uma busca intensa por expressão. Após superar um longo período de imobilização causado por uma doença óssea rara na adolescência, Renato encontrou na música uma forma de libertar suas emoções e dar sentido às suas reflexões. Ao aprender a tocar violão e começar a compor suas primeiras letras, ele percebeu que tinha encontrado um canal poderoso para traduzir em palavras e melodias o que sentia. Nos anos 70, Brasília era um ambiente em efervescência cultural, e foi nesse cenário que ele começou a se conectar com jovens que, como ele, sonhavam em transformar a realidade por meio da arte. Inspirado pelo movimento punk e por bandas como The Clash, Sex Pistols e The Beatles, Renato mergulhou de cabeça nesse universo e fundou, em 1978, a banda Aborto Elétrico ao lado de Felemos e outros músicos locais. O grupo se destacava pelas letras provocativas e pelas críticas diretas ao regime militar e às contradições da sociedade brasileira. Renato, com seu jeito intenso e reflexivo, logo se tornou a alma da banda, escrevendo canções que misturavam revolta, ironia e poesia. O Aborto Elétrico se tornou um símbolo da juventude brasiliense, mas as divergências criativas e o temperamento forte de Renato acabaram levando ao fim da banda em 1982. A separação, no entanto, abriu caminho para um novo capítulo em sua carreira. Foi então que ele criou o projeto solo O Trovador Solitário, no qual se apresentava apenas com voz e violão, mostrando uma faceta mais introspectiva e poética. Essa fase, embora curta, foi essencial para que Renato aprimorasse sua habilidade de compor e conectar emoção à melodia. Pouco tempo depois, ele se juntou novamente a músicos que acreditavam em sua visão artística, e assim nasceu a Legião Urbana. Com Marcelo Bonfá na bateria, Dado Villa-Lobos na guitarra e Renato Rocha no baixo, o grupo trouxe uma nova proposta para o rock brasileiro, letras profundas, carregadas de significado, e melodias que falavam diretamente à alma de uma geração em busca de identidade e liberdade. O início da carreira musical de Renato Russo foi, portanto, uma jornada de autodescoberta, marcada por coragem e autenticidade. Ele transformou suas dores, suas dúvidas e sua paixão pela arte em uma força criativa que revolucionou a música brasileira e deixou uma marca eterna na história do país. Nos últimos anos de vida, Renato Russo enfrentou uma das fases mais sombrias e dolorosas de sua trajetória. Apesar de seu enorme sucesso e do amor que recebia de milhões de fãs, ele travava uma batalha silenciosa e solitária contra a depressão, o alcoolismo e a anorexia nervosa. A fama, a pressão e os dramas pessoais se misturaram em um turbilhão emocional que aos poucos foi corroendo sua saúde física e mental. Renato sempre foi um homem sensível e intenso, e isso o tornava profundamente afetado pelas dores do mundo e pelos próprios conflitos internos. As decepções amorosas, o medo da solidão e o peso de ser uma voz de toda uma geração o deixavam emocionalmente exausto. O diagnóstico de HIV, em 1990, foi o golpe mais duro. O medo do preconceito e o estigma que cercava a doença o levaram a manter o segredo até mesmo de familiares próximos, vivendo em silêncio um sofrimento imenso. O isolamento se tornou uma constante. As festas e encontros deram lugar a longas noites de introspecção, e a companhia de livros, discos e lembranças substituiu o convívio social. Nesse período, Renato passou a lidar com o alcoolismo, usando a bebida como uma forma de anestesiar a dor que sentia. O álcool, no entanto, o afastava ainda mais das pessoas e o deixava cada vez mais vulnerável. Em entrevistas, ele chegou a falar sobre essa fase com sinceridade, admitindo que o mundo parecia um lugar hostil e sem sentido, quando na verdade o que o atormentava era a dependência e o vazio que ela criava. À medida que sua saúde piorava,
a depressão se aprofundava e seu corpo começava a refletir a luta interior. A anorexia nervosa, agravada pelos efeitos da doença e pela falta de apetite, fez com que ele perdesse muito peso. Nos meses finais, Renato chegou a pesar apenas 45 quilos, vivendo basicamente à base de água e água de cocô. O corpo enfraquecido era o espelho de uma alma cansada, que aos poucos parecia se despedir do mundo. Apesar disso, ele continuava criando, transformando a dor em poesia e música. O álbum A Tempestade ou O Livro dos Dias, lançado pouco antes de sua morte, é o retrato mais fiel desse estado de espírito. Letras densas, melancólicas e cheias de reflexões sobre a vida, o amor e a morte. Mesmo fragilizado, Renato Russo jamais perdeu sua lucidez e sensibilidade. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas ainda buscava deixar uma mensagem de coragem e verdade. Seus últimos dias foram marcados por uma mistura de serenidade e tristeza, cercado por amigos próximos e pelo pai, que o acompanhou até o fim. Após anos lutando contra os efeitos devastadores da AIDS, o cantor já demonstrava sinais visíveis de fragilidade. Ele havia decidido interromper o uso do coquetel anti-AIDS, uma escolha dolorosa, mas que refletia o quanto os efeitos colaterais o faziam sofrer. Renato costumava dizer que o remédio lhe causava dores insuportáveis e que preferia enfrentar a doença do que continuar sentindo-se envenenado. Nessa fase, a saúde do artista estava profundamente abalada. A anorexia nervosa, que já o acompanhava há algum tempo, agravou-se, fazendo com que ele praticamente deixasse de se alimentar. Mesmo assim, em meio à dor física e emocional, ele ainda encontrava forças para criar. Amigos próximos, como Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, além de sua amiga Denise Bandeira e seu pai, o economista Renato Manfredini, o visitavam com frequência. Eles tentavam oferecer conforto e presença, embora todos percebessem que Renato parecia estar se despedindo. As conversas tornaram-se mais profundas, e ele falava abertamente sobre a morte, sobre o legado que deixaria e sobre a necessidade de ser lembrado pela sinceridade de sua arte. Mesmo tão debilitado, sua mente continuava brilhante, e ele mantinha um olhar sereno, como se já tivesse aceitado o inevitável. Nos últimos dias, sua rotina era silenciosa, com longos momentos de introspecção, música suave ao fundo e a companhia de poucos. O pai, que havia deixado Brasília para cuidar do filho, acompanhou de perto até o fim, vendo de perto a força e a sensibilidade de um homem que, apesar do sofrimento, ainda se preocupava com os outros. Renato também continuava discretamente ajudando causas sociais, como a campanha Ação da Cidadania, doando dinheiro para combater a miséria, mesmo quando já não tinha forças para se levantar. Na madrugada do dia 11 de outubro de 1996, Renato Russo partiu em paz, em casa, aos 36 anos, vítima das complicações da AIDS, pneumonia, infecção urinária e septicemia. Sua morte comoveu o Brasil. Milhares de fãs foram às ruas, cantaram suas músicas e acenderam velas em sua homenagem. Fiéis ao seu desejo, a família realizou uma despedida simples. Renato foi cremado, e suas cinzas foram espalhadas no sítio Roberto Burle Marques, um local que ele amava, cercado de natureza e tranquilidade. Com sua partida, não se perdeu apenas um cantor, mas um poeta que deu voz às angústias e esperanças de uma geração. Até o fim, Renato Russo foi fiel à sua essência, intenso, sensível e verdadeiro, deixando um legado que continua vivo na alma de milhões de brasileiros. Renato era mais que um cantor, ele era um símbolo de liberdade, sensibilidade e coragem em um tempo em que falar sobre sentimentos, política e sexualidade ainda era um tabu. Sua voz única e suas letras poéticas traduziram o espírito de uma geração inteira que buscava entender o mundo e a si mesma em meio às incertezas da juventude. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, milhares de fãs se reuniram em frente ao prédio onde ele morava, em Ipanema, e depois no cemitério, onde cantaram suas músicas em coro como forma de homenagem e despedida. Muitos viam em Renato uma espécie de guia espiritual, alguém que falava diretamente às suas dores e esperanças. Frases como "se tivesse uma religião Renato Russo, eu seria dela" se tornaram comuns entre seus admiradores, mostrando o quanto ele havia transcendido o papel de artista para se tornar parte da vida emocional do público. Sua morte marcou o fim de uma era na música brasileira. Poucos dias depois, os integrantes remanescentes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, anunciaram o encerramento das atividades da banda,
reconhecendo que a essência do grupo não poderia continuar sem Renato. Ainda assim, o impacto de sua obra permaneceu vivo. Suas canções continuaram tocando nas rádios, em shows tributo e nas vozes de novas gerações que encontravam nelas o mesmo sentido que seus primeiros fãs sentiram. Renato deixou um filho, Juliano Manfredini, que na época tinha apenas 7 anos. Juliano cresceu longe dos holofotes, mas com o tempo assumiu a responsabilidade de preservar o legado do pai, cuidando do acervo da Legião Urbana e das produções póstumas que mantiveram viva a memória de Renato. Ao longo dos anos, livros, filmes, peças e documentários foram lançados para recontar sua trajetória e revelar novas facetas de sua personalidade complexa e genial. Sua influência também se estendeu a artistas das mais diversas gerações, que citam Renato como inspiração tanto por sua honestidade artística quanto por sua coragem em ser quem era, sem medo de julgamentos. Mesmo décadas após sua partida, Renato Russo continua sendo uma presença viva na cultura brasileira. Suas letras seguem atuais, falando sobre amor, solidão, fé, política e humanidade de forma universal e atemporal. Seu legado é uma mistura de poesia e verdade, marcada por uma sinceridade que poucos artistas conseguiram igualar. Ele transformou dor em arte, solidão em canção e, acima de tudo, ensinou milhões de pessoas que sentir profundamente é uma forma de resistência. Por isso, Renato não apenas viveu para sua geração, ele permanece, como um eco eterno, lembrando que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você chegou até aqui, é porque também sente que a história de Renato Russo vai muito além da música, é sobre emoção, coragem e verdade. Se essa trajetória tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama a Legião Urbana e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você continua acompanhando histórias marcantes como essa e ajuda a manter viva a memória dos maiores nomes da nossa cultura. Obrigado por assistir, e prometo trazer mais vídeos impactantes dos nossos irmãos amados e que tocaram as gerações. Até o próximo vídeo.